Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do episódio 5 de Dororo, que provou que, mais uma vez, essa não é uma história simplesmente de um cara que tá recuperando suas 12 partes que foram tiradas no anime por um pacto egoísta feito pelo seu pai com demônios. Não, isso é só o fio condutor para muitas discussões a mais. Eu já comecei a falar isso no episódio passado, mas esse foi muito mais impactante. Dororo tem me surpreendido cada vez mais e eu vou continuar comentando aqui semanalmente se vocês quiserem, então deixa o like, fala aqui embaixo o que vocês querem, é sério. O like de vocês e os comentários estão diretamente ligados às reviews que continuam ou não nesse canal, então se você quer, deixa o like. E se inscreve aí se você não for inscrito para acompanhar mais vídeos como esse. Nesse episódio a gente começou a ver que talvez recuperar sentidos, órgãos, sensações não seja algo tão bom ou apenas bom para Hyakkimaru. A gente viu no episódio passado a última cena dele não apenas sentindo a chuva, mas escutando pela primeira vez, e nesse episódio a gente viu que começar a ter essas sensações de ouvir, os estímulos auditivos que ele não estava acostumado, são para ele mais agressão do que realmente algo bom, porque Hyakkimaru não tinha nada. Ele não tinha qualquer sensação, não via, não escutava, não sentia, e ele aprendeu a sobreviver assim e aprendeu a sobreviver muito bem. É claro que tudo aquilo era muito esquematizado, como se você hoje perde sua audição, perde sua visão, você vai ter dificuldades, ele receber isso também não é as mil maravilhas como a gente poderia imaginar. E eu acho que o episódio ele mostra isso muito bem, ele se sentindo mal, se sentindo acuado, se sentindo fora do lugar, todos aqueles sons que pra gente no ambiente podem ser simplesmente quase silenciosos, para ele são agressivos, são altos demais, ele não consegue diferenciar de qual fonte tá vindo, é tudo muito confuso. Se a gente tá num ambiente que tem um carro passando, uma música baixinho, um vento e alguém aqui que a gente tá conversando, falando, a gente consegue focar só na nossa conversa, porque a gente tá acostumado com esse barulho todo ao mesmo tempo. Ele não, é muita novidade. E aí, se ele vai lutar, mesmo com um monstro que aparentemente seria fraco pra ele, para suas habilidades, isso é difícil. E sim, como muitas pessoas estavam falando, realmente a voz aguda e o tempo todo de Dororo realmente incomoda Hyakkimaru nesse mundo novo dele. É claro que Dororo fala demais, mas mesmo Dororo tenta se conter, tenta falar menos, está preocupado. A relação dos dois ainda continua sendo algo muito verossímil, real, bem construída. E por causa de todos esses problemas, quando Hyakkimaru então luta, ele acaba machucado. E a gente vê que ele fica muito ferido, ainda incomodado com os sons, mesmo depois chegando aquele senhor cego que a gente vê que tem as mesmas habilidades de enxergar auras como Hyakkimaru, não dá pra ajudar ele tá muito nervoso com toda essa sensação nova e de repente surge um som, uma melodia doce que chama a atenção de Hyakkimaru e que não o incomoda. E é a voz de Miu, a personagem que a gente conhece nesse episódio, que traz toda uma história nova e, de novo, um panorama e um tema que é muito discutido em Hyakkimaru desde o início, que é a guerra. Miu canta, traz uma música doce, bonita, que encanta Hyakkimaru, que agrada os seus novos sentidos, a sua audição, porém, atrás dela há uma história muito triste. E que parece que a gente descobre o que é a princípio, mas isso vai só se aprofundando até o final do episódio. Porque é o que eu tenho tentado falar e o que eu mais tenho visto e confirmado a cada episódio de Dororo. Não é uma história apenas do cara lutando contra demônios. Não é apenas ele recuperando os seus órgãos, os seus sentidos e o que for. É uma jornada sim disso, são todos os efeitos práticos disso tudo que não é tão simples, não é tão feliz, não é apenas a luta, mas também todo o panorama, o plano de fundo, as histórias que ele vai encontrando e cruzando, sempre focando muito na guerra que o rodeia o tempo todo. E aí nesse episódio a gente vê que a Miu, ela cria várias crianças que por causa de uma guerra naquele território, do Lorde de lá que traiu justamente inclusive o Lorde que é o pai do Hyakkimaru, surgiu este conflito, essa guerra, esse problema que levou a vida inclusive dos parentes daquelas crianças, que levou braço, perna, deixou elas numa situação terrível, sem casa, sem lar, e a Miu que cuida todos eles. E ela trabalha todas as noites para os soldados, por isso ela dorme de dia, e mesmo assim ela mantém uma aura calma, pacífica, feliz, parece que ela tá tomando conta de tudo, tá tudo sob controle, e no fundo dela, atrás desta face, dessas feições, desse comportamento, da sua voz doce numa canção bonita, há um sofrimento
terrível. Eu acho que tensão é uma boa palavra para descrever especialmente esse episódio, porque a gente tem várias situações perigosas e tensas e tristes em diferentes níveis, seja o drama pessoal do Hyakimaru com a sua nova descoberta, com suas tensões que vêm disso, seja com essas crianças que passam por uma situação complicada, embora pareçam sobreviver e conviver muito bem com as adversidades, seja da Mio, que cuida de tudo isso, também escondendo muitos problemas por trás de uma capa que parece ser de paz e de felicidade. E agora eles todos estão bem numa localização no meio de uma zona de conflito, de guerra, todos agora em risco de estarem no meio de uma batalha e sofrerem novamente perdas. E é assim que eles acabam descobrindo que existe um território ali mais pacífico, fora da zona de perigo, porém habitado por um demônio. E eu não sei se Hyakimaru faz isso pelos seus instintos de perseguir essas criaturas ruins, ou porque ele começa a se dar cada vez mais conta das pessoas e quer ajudar os outros mais do que apenas a si mesmo e a sua própria jornada, mas ele decide ir atrás dos demônios junto com o outro senhor lá que não enxerga nada, mas luta muito bem. E eles começam a lutar. De novo, a batalha é boa, é bem dirigida, mas é rápida, não toma muito tempo do episódio, e o que mais chama atenção nessa cena é Hyakimaru perdendo parte da perna que ele acabou de recuperar. Ele já tinha sentido um corte aqui, estava começando a entender o que são as sensações, né, os seus neurônios sentindo a dor, mas aquela foi uma dor extrema que ele nunca havia sentido. Se antes ele tivesse qualquer corte, porém sem sentir, não haveria tanto problema. Agora ele teve uma dor super drástica e é justamente a primeira vez que ele verbaliza, que ele solta a sua voz quase como um instinto, sem perceber, porque ele não tá aguentando tanta dor. A sua perna ensanguentada pela metade e ele talvez não saiba nem conviver e entender o que tá acontecendo. E de repente a cena é simplesmente a voz dele reverberando num grito de desespero, e isso traz um desespero pra gente também. O que é bom também em Dororo pra mim, neste anime, é que, de novo eu já falei isso, mas eu reforço, eles não têm uma trilha exagerada, que eles começam a subir extremamente o volume numa batalha para que você perceba que haja tensão. Eles dirigem muito bem a história e cada cena para que você sinta a dor do personagem, ou para que você sinta a tensão e o perigo no ar e o drama, sem precisar forçar demais, sem precisar ficar expondo demais, explicando demais. O desespero do Hyakimaru no começo era totalmente compreensível, e essa dor dele também foi algo extremamente sensível pra gente sentir. E é claro, o episódio deixa esse gancho no ar, a gente não sabe como ele vai lidar com isso. Ele luta muito bem, ele já estava tendo dificuldades com a nova audição, que ele não consegue lidar com os estímulos auditivos externos, já foi lutar ferido e agora ainda tá lidando com uma dor pior ainda. Como que vai ser? Mas esse ainda não foi o pior momento desse episódio. Porque depois a gente ainda descobre que a Mio ia trabalhar dobrado para conseguir nessa nova terra então criar as crianças com bons mantimentos, com uma boa condição, ou pelo menos o mínimo, e ela então decide trabalhar para os soldados do outro lado também. Dororo fica preocupado, as crianças também, e por isso Dororo resolve acompanhá-la sem ela saber para ver se está tudo certo com o novo trabalho. Enquanto isso, para mim, fica a tensão daquelas crianças ficarem sozinhas, porque não tem ninguém para defender elas, caso um conflito ali comece, uma guerra comece de repente do nada, mas isso não era o pior. Eu achando que eu deveria me preocupar com Hyakimaru, depois com as crianças, e de repente eu vejo o que acontece com a Mio. Já era esperado que uma mulher que trabalha à noite para o exército, eu já tinha pensado que de fato ela deveria estar vendendo o seu corpo como a única forma de receber dinheiro para criar aquelas crianças, muito mais do que para ela sobreviver. Mas a forma que eles mostraram isso foi chocante. Foi dramática, não foi expositiva do corpo dela, não, mas trouxe uma dor e um desespero e uma angústia terrível. Porque na mesma hora que Dororo vê o que ela tá fazendo, é a hora que a gente vê. É quando vemos que o emprego que ela pede é simplesmente dar o seu corpo a livre uso para aqueles soldados que devem pagar muito pouco, e ela fica totalmente inerte, parada, e ela tenta sair daquilo justamente cantando aquela canção que Hyakimaru tanto gosta. Aquela canção tão doce que na verdade por trás esconde uma história terrível, uma dor horrorosa que Mio passa todos os dias. Quanta tristeza não tá em volta de uma guerra? Olha como Dororo traz muito mais do que apenas uma história que tá mostrando o cara que recupera partes do seu corpo que demônios levaram. É bem mais que isso.
Desde o primeiro episódio, você vê aquele que se envolve pela guerra e acaba matando e se arrepende por isso, é envolvido por todos os horrores e depois vê que não queria fazer parte, ou aquele que também não queria fazer parte, mas acaba envolvido por uma maldição e acaba sendo um utensílio da morte, ou a irmã que tá fora disso tudo, porém também totalmente envolvida pelas tristezas, ou as crianças que se veem completamente vítimas disso, e Mio, também vítima, que pra ajudar acaba sofrendo mais ainda. Dororo trata de uma história de fantasia, sim, com vários elementos fantásticos de demônios e maldições e coisas inexistentes, porém tá o tempo todo mostrando dramas reais, coisas que aconteceram, sofrimentos que realmente fizeram e fazem parte da nossa sociedade, seja no Japão ou aqui. É muito possível a gente conseguir sentir a dor, entender o sofrimento e se emocionar com tudo isso, deixando a atenção numa direção que é mais lenta, que não usa trilha muito acelerada ou montagem muito acelerada, mas que a cada episódio passa super rápido porque ele consegue entreter o espectador mostrando algo muito dramático, muito profundo, mesmo que com sutileza. Eu terminei o episódio extremamente impactada, chocada, triste com a situação. De novo, mesmo sabendo no que culminaria de fato a história da Mio, eu ainda fiquei muito chocada, e isso se deve pela forma que eles montaram a surpresa, como eles mostraram a verdade e como eles fizeram a cena. Triste, muito triste. O que vai acontecer com Hyakimaru? O que vai acontecer com as crianças, o que vai acontecer com Mio e o que vai acontecer com toda essa história. Lembrando, inclusive, que apareceu a família do Hyakimaru. O seu pai, preocupado com as colheitas que não estão dando certo, a sua mãe, talvez lembrando ali que algo possa ter a ver com a história deles do passado, envolvendo demônios e problemas, e seu irmão, que tá sempre ali de olho em tudo, sempre aparecendo, talvez ele tenha um papel lá na frente, no mangá ele tem, no anime possivelmente também terá, mas isso é só um detalhe para você entender que há muitos personagens se movendo neste universo que vai muito além do que Hyakimaru. Ele é só o fio condutor, mas estou ficando muito feliz por todas essas histórias, todos esses paralelos, todas essas emoções. Eu quero saber de você. O que você tá achando? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like. De novo, se você quer que eu continue falando deste anime e se você gosta do canal, porque o like ajuda muito, se inscreve aí se você não for inscrito para acompanhar mais vídeos aqui. Tem vídeo todo dia, sério. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!